Olá pessoal, sou o professor Jonas Farias, sou professor na Escola de Centro de Educação Rural de Riacho das Flores. O assunto da nossa aula de hoje é resolução de problemas com equações. Vamos lá? Pessoal, alguns problemas eles podem ser resolvidos se escrevermos em linguagem matemática as sentenças dadas, certo? Alguns problemas, a gente pode passar para a linguagem matemática e assim resolver. Observe a seguir como os problemas foram resolvidos com o uso de equações. Vamos lá, pessoal. Pessoal, repare na situação 1. Um terreno retangular tem 144 metros de perímetro. Lembrando que perímetro, pessoal, é a soma dos lados, tá? Da figura geométrica. Ou seja, o comprimento do contorno da figura. O comprimento do terreno tem o triplo da medida de sua largura. Qual a área do terreno? Então a questão pede, repare bem, a área, certo? Pessoal, para calcular a área de um retângulo, eu preciso multiplicar o comprimento vezes a largura, certo? Lembrando que o comprimento aqui, o comprimento desse retângulo é o que? Está expresso em 3x, né? Está representado pela expressão 3x. E a largura está representado por x, certo? Então, primeiro a gente tem que encontrar qual é o valor de x. Vamos lá, encontrar o valor de x. Então, alguns detalhes, pessoal. Como aqui eu tenho um retângulo, certo? Eu tenho um retângulo, os lados opostos são iguais, né? Então, se esse comprimento, se aqui mede 3x, aqui também mede 3x, né? Se aqui mede x, então aqui também mede x, certo? Então, a questão informa um perímetro, que é 144 metros. O perímetro, como eu acabei de falar, é a soma dos lados, né? Então, se eu somar todos os lados, eu vou obter 144 metros, né? Então, vamos lá. Então, se eu somar, pessoal, x mais 3x mais x mais 3x é igual a 144, certo? Galerinha, quando do lado da incógnita não tem número, subtende que seja 1, né? Fica subtendido. Então aqui eu tenho um x, né? Aqui eu tenho um x. Aí para você simplificar a equação, você soma os coeficientes, certo? 1 mais 3 dá 4, 4 mais 1 dá 5, 5 mais 3 dá 8, né? Então fica 8x, né? 8x é igual a 144. Para encontrar o valor de x, eu tenho que isolar o x. Eu tenho que tirar esse 8 daqui. Como o 8 está multiplicando, pessoal, para tirar esse 8 daqui, eu tenho que dividir tudo por 8, tá? Novamente, o 8 está multiplicando x, né? Eu tenho que isolar o x. Para tirar esse 8 do lado do x, eu tenho que dividir por 8, tá? Lembre-se que tudo que eu fizer em um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro, né? Para permanecer a igualdade, certo? Então, vamos lá. Eu divido tudo por 8, tá? Para tirar esse 8 do lado do x e isolar ele, tá bom? Então, o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, divide aqui por 8 e divide o segundo membro por 8, certo? Então, dividindo, pessoal, 8 por 8 dá 1, né? Aí se cancela, certo? Fica só o x, ó. Ok? E 144 por 8 dá 18, certo? Então, encontramos o x, né? 18. Então, a gente acabou de encontrar a largura, né, pessoal? Então, a largura, né, desse retângulo é 18 metros, certo? A largura é 18. E o comprimento é 3 vezes x, ou seja, 3 vezes 18, ó. Certo? Ou 18 vezes 3. 18 vezes 3 dá 54 metros. Então a largura, o comprimento, quer dizer, é 54 metros. Agora vamos atrás da área, né, pessoal? A área é igual ao comprimento vezes a largura, certo? Então vai ficar 54, né, que é o comprimento, vezes a largura, que é 18. 54 vezes 18 vai dar 972, né? Como eu estou falando de área, é unidades quadradas, né? E a unidade que está sendo trabalhada aqui é o metro. Então a área desse retângulo é 972 metros quadrados, ok? Então a gente resolveu esse problema utilizando equação. Vamos para um outro problema. Veja, situação 2. Pedro e Ernesto colheram juntos 55 laranjas, né? Ou seja, os dois juntos, né, colheram 55 laranjas. Pedro colheu 4/7 da quantidade colhida por Ernesto. Quantas laranjas Pedro colheu? Ok? Tá aqui a pergunta, pessoal, ó, destacando. Ó. Quantas laranjas Pedro colheu? Então, pessoal, ó, toda vez que eu tenho um valor desconhecido, eu posso representar por x. Por x ou uma letra qualquer, né? Por uma incógnita.
certo? Normalmente a gente representa por x. Então, ó, eu vou chamar de x a quantidade de laranjas de Ernesto, certo? X é a quantidade de laranjas que Ernesto colheu. E o Pedro, pessoal, colheu 4/7 dessa quantidade, né? Como é que eu represento 4/7 de x? Tá aqui, ó, né? Passando para a linguagem matemática, ó. 4/7 de x é a quantidade de laranjas que Pedro colheu, certo? Outro detalhe, pessoal, aqui, ó. Os dois juntos, ó, colheram 55 laranjas, né? Então, se eu pegar a parte do Ernesto mais a parte do Pedro, dá 55 laranjas, né? Quanto que Pedro colheu? Quanto que Ernesto colheu? Quer dizer, x. Quanto que o Pedro colheu? 4/7 de x, né? Somando os dois, ó, dá 55, né? Aí gera uma equação. Vamos resolver essa equação. Pessoal, primeira coisa, ó. Para resolver essa equação, ela tem um dos termos dessa equação, tá em forma de fração. Então fica melhor eu eliminar essa fração, tá certo? Para eliminar essa fração, ó, já que o denominador aqui é 7, né? Tá sendo dividido por 7, eu tenho que multiplicar por 7, certo? Aí cancelo o 7 com 7. Ok, ó? O denominador aqui é 7, então eu multiplico por 7, né? Para cancelar esse 7 com 7. Só que é o seguinte, eu não posso alterar só um termo, tá? Eu tenho que alterar os dois membros para igualdade permanecer. Se eu alterar só esse termo, né? Então eu estou alterando a igualdade, tá? Então eu tenho que multiplicar tudo, né? Ó, todo o primeiro membro por 7, né? E consequentemente todo o segundo membro, né? Lembre-se que o que eu fazer de um lado eu tenho que fazer do outro para a igualdade permanecer. Então eu vou multiplicar tudo por 7, certo? Ó, eu vou multiplicar o primeiro membro, né? Ó, vou multiplicar o primeiro membro da igualdade da equação por 7 e vou multiplicar o segundo membro por 7, certo? Aí vamos lá, pessoal. Quando eu vou multiplicar aqui por 7, ó, eu uso aquele princípio da distribuição, né? Ó, multiplica, né, esses dois termos por 7, ó. Multiplica 7 vezes x dá 7x. Depois multiplica 7 vezes mais 4 sobre 7x, né? Aí esse 7 vai cancelar com esse 7, ó. Quando eu for multiplicar, né? Ó, fazer aqui o rascunho. 4/7, né, de x, né? Vezes 7, pessoal. Certo? Ó. Quando eu vou multiplicar esse 7, ó, divide com esse 7, né? Aí cancela, fica só 4x, né? Então fica assim, ó. Né, ó, 7 vezes x dá 7x, 4 sobre 7x vezes 7 dá 4x, ok? Que é igual a 55 vezes 7 dá 385, né? Agora simplifica, né, pessoal? Somos coeficientes, né? 7 mais 4 dá 11, né? Então fica 11x é igual a 385, ok? Vamos isolar o x, ó, né? Vamos isolar o x, tirar esse 11 daqui, né? Como o 11 está multiplicando, para tirar esse 11 eu tenho que dividir por 11, né? Como eu estou dividindo o primeiro membro por 11, eu tenho que dividir o segundo membro por 11 também, né? Para permanecer a igualdade, certo? Então divide tudo por 11. Então 11x sobre 11 é igual a 385 sobre 11, né? Esse 11, pessoal, divide com esse 11, né? E se cancelam, fica só o x, né? Então x é igual a 385 dividido por 11 dá 35. Então esse 35 é a quantidade de laranjas que Ernesto colheu, né? Falta achar, né, o que a pergunta quer, a quantidade de laranjas de Pedro. Para achar a quantidade de laranjas de Pedro, pessoal, é só pegar 4/7 multiplicar por x, né, que é 35. Aí fica dessa forma. Fica 4/7 vezes 35, né? Esse 35, pessoal, ó, divide com 7, né, ó. 35 dividido por 7 dá 5, né? Aí fica 4 vezes 5. Certo? Aí fica 4 vezes 5. 4 vezes 5 dá 20, né? Então a quantidade de laranjas de Pedro é 20. Ok? Vamos para a próxima. Pessoal, situação 3. Ó. Alberto verificou que a terça parte do número de livros que possui mais 5 é igual a 4/9 do total desses livros. Certo? Quantos livros Alberto possui? Pessoal, eu vou chamar de x novamente, tá? A quantidade, né, de livros que Alberto possui. Ok? Ó? Eu vou chamar de x o número de livros de Alberto. Vamos por partes, né? X, eu estou chamando número de livros de Alberto, né? X sobre 3 é a terça parte do número de livros. A terça parte, pessoal, é dividido por 3, né? Então eu posso representar x dividido por 3, né? Que é a terça parte do número de livros dele, né? Outra informação que a questão oferece, ó, que é igual, né, a 4/9 do total desses livros. 4/9, pessoal,
do total de livros, eu represento por 4 nonos de x, certo? Que é igual a 4 nonos do, do número de livros. Vamos lá, pessoal, vamos formular agora a equação, né? Alberto verificou que a terça parte do número de livros, né? Ou seja, x mais 3 mais 5 é igual a 4 nonos de x, certo? Lembrando, pessoal, só um detalhe, né? Vou escrever aqui. Tanto faz eu escrever assim, 4x sobre 9, né? Ou assim, tá? 4 nono de x. Tanto faz, tá? Não faz diferença alguma, tudo bem? Então vamos lá, né? Formulando aqui a equação. A terça parte, né, do número de livros que Alberto possui, mais 5, é igual a 4 nonos da quantidade de livros que ele possui, certo? Então vamos resolver essa equação, pessoal. Novamente verifique que essa equação, né, alguns termos dela tem fração, né? Então a gente vai eliminar essas frações para ficar mais fácil. Tem duas formas de resolver, de eliminar essas frações aqui, Primeiro, você pode eliminar, né, essa fração aqui, tá, que tem o termo x sobre 3, tá? Para você eliminar ela, é só multiplicar por 3, né? Aí multiplica tudo por 3 para eliminar primeiro essa fração, né? Depois você vai eliminar essa fração aqui, desse termo que tem 4 sobre 9x, ok? Para eliminar essa fração aqui, você tem que multiplicar por 9, né? Aí multiplica tudo por 9. Só que um detalhe, pessoal, se eu multiplicar tudo por 9, certo? Se eu multiplicar tudo por 9, se eu começar multiplicando tudo por 9, eu posso eliminar esse 3 aqui, tá? Porque o 9 dá para dividir por 3, né? Aí eu elimino duas frações de uma vez só. Então é melhor multiplicar logo tudo por 9, né? Para eliminar logo as duas de uma vez, Então fica dessa forma. Lembrando, tá? Porque eu tenho que multiplicar tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro, ok? Para não mudar o valor para não mudar a igualdade. Então eu vou multiplicar tudo por 9, tá? Para eliminar as frações, ok? Vai fazer aqui os rascunhos, pessoal, para ficar um melhor entendimento. Aplica a distribuição, né? Multiplica 9 por x sobre 3 e o 9 por 5, ok? E esse 9, divide com o 9 daqui, né? Então primeiro vamos entender aqui, Fica x sobre 3 vezes 9, né? X sobre 3 vezes 9, ok? Divide o 9 com o 3 aqui, 9 dividido por 3 dá 3, né? Aí fica 3 vezes x, que dá 3x, certo? Então x sobre 3 vezes 9 dá 3x. 9 vezes 5 dá 45, né? Aí o 9 dividido com 9 aqui fica só 4x. Então fica assim, né? X sobre 3 vezes 9 dá 3x. 5 vezes 9 dá 45, que é igual, né? 4x sobre 9 vezes 9. Ele divide 9 com 9, fica só 4x, certo? Pessoal, tudo que tem x, eu tenho que eliminar do segundo membro, tá? Não pode ter termos com x no segundo membro. E tudo que não tem x, eu tenho que eliminar do primeiro membro, tá? Termos que não tem incógnita, eu tenho que eliminar do primeiro membro. Então, para tirar esse 45 daqui, eu tenho que subtrair menos 45, certo? Se eu estou tirando 45 daqui, eu tenho que tirar 45 daqui, ok? E para tirar esse 4x daqui, né? Como é 4x, eu tenho que colocar menos 4x, né? Subtrair 4x, né? Se eu estou subtraindo 4x daqui, eu tenho que subtrair 4x aqui também, ok? Então fica desse jeito aqui, Fica desse jeito aqui, tá? Deixa eu apagar aqui para não confundir. Então fica assim, né, pessoal? Então vejamos, né? Esse 45, né? Eu tenho que tirar do primeiro membro, tá? Então para tirar o 45 do primeiro membro, eu tenho que subtrair 45, né? E esse 4x, eu tenho que subtrair ele do segundo membro, né? Então para subtrair ele do segundo membro, eu tenho que subtrair 4x, né? Então tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro, né? Como eu estou subtraindo 45 do primeiro membro, eu tenho que subtrair 45 do segundo membro também, né? Como eu estou subtraindo 4x do segundo membro, eu tenho que subtrair 4x do primeiro membro também. Então tá aí, certo? Vamos simplificar agora, né? Esse 45 menos 45 se cancelam, certo? 3x menos 4x, pessoal. 3 tira 4, vai ficar devendo 1, né? Então fica menos 1x, né? Fica menos x, certo? Só eliminar. Só apagar aqui.
Então fica menos x, né? E aqui, ó, esse 4x, né, ó, menos 4x, se anulam, né? Se cancelam, fica só o menos 45. O x, pessoal, ainda não está isolado, certo? O x ainda não está isolado, né? Porque tem esse menos 1 aqui do lado, né? Lembrando que quando tem menos, subtende que seja menos 1. Então, como o menos 1 está multiplicando x, para tirar o menos 1, eu tenho que dividir tudo por menos 1, né? Então, se eu estou dividindo o primeiro membro por menos 1, eu tenho que dividir o segundo membro por menos 1, né? Para não alterar a igualdade, certo? Então, divide tudo por menos 1. Fica menos x dividido por menos 1 é igual a menos 45 dividido por menos 1, né? Esse menos, ó, divide com menos. Aí se cancelam, né? Fica só o x. Menos 45 dividido por menos 1. Menos com menos dá mais, né? Ó, menos, aí fica só o 45. Certo? Então x é igual a 45. Tá certo? Então a quantidade de livros que Alberto possui, pessoal, é 45. Ok? Então, pessoal, terminamos nossa aula aqui. Até a próxima, tá? Espero que vocês tenham gostado.